Em uma mansão luxuosa nos arredores de Boston, um momento aparentemente simples estava prestes a abalar as estruturas de uma família bilionária. Rose Jackson, uma mulher negra de 45 anos que trabalhava como empregada doméstica há 3 anos na residência dos Cross, jamais imaginou que sua paixão pela dança pudesse mudar completamente o rumo de sua vida. Do outro lado da história, Benjamin Cross, magnata do setor imobiliário conhecido por sua frieza nos negócios e distanciamento emocional, estava prestes a presenciar algo que desafiaria tudo aquilo em que acreditava. Entre eles, um menino de 8 anos chamado Oliver, filho de Benjamin, que vivia em seu próprio mundo devido ao autismo, raramente se conectava com outras pessoas. Mas naquela tarde de quinta-feira, quando as notas de uma música ecoaram pelos corredores da mansão, algo extraordinário aconteceu. Algo que faria um bilionário questionar não apenas seus preconceitos, mas toda a estrutura de sua existência. A tarde de outubro estava especialmente silenciosa. Na mansão dos Cross, Rose Jackson terminava de organizar a biblioteca principal quando ouviu o som familiar dos passos pequenos e hesitantes de Oliver descendo as escadas de mármore. O menino de 8 anos, com seus cabelos loiros despenteados e olhos azuis que raramente faziam contato visual, carregava consigo seu tablet, companheiro inseparável que o ajudava a navegar pelo mundo que muitas vezes parecia incompreensível para ele. Rose sorriu ao vê-lo. Nos 3 anos trabalhando naquela casa, ela havia desenvolvido uma conexão especial com Oliver, algo que nem mesmo Benjamin Cross havia notado. Enquanto o pai passava dias inteiros em reuniões e viagens de negócios, Rose se tornara a presença constante e acolhedora na vida do menino. Ela havia aprendido sua linguagem não verbal, seus gostos peculiares e, principalmente, sua paixão inexplicável por músicas com ritmos marcantes. "Oi, meu anjo", disse Rose, abaixando-se para ficar na altura de Oliver. "O que você tem aí no seu tablet hoje?" Oliver não respondeu com palavras, como era seu costume, mas virou a tela na direção dela. Uma música gospel tocava suavemente, Amazing Grace, em uma versão moderna com batidas que faziam Rose balançar involuntariamente os ombros. Era incrível como aquele menino, que mal se comunicava verbalmente, tinha um gosto musical tão apurado e diversificado. "Música boa, não é?" Rose comentou, aumentando discretamente o volume. "Essa música sempre me faz lembrar da minha avó. Ela cantava no coro da igreja quando eu era pequena." Foi então que aconteceu algo inédito. Oliver levantou os olhos e a fitou diretamente, algo extremamente raro. Seus olhos brilhavam com uma curiosidade que Rose nunca havia visto antes. O menino estendeu o tablet na direção dela, como se estivesse oferecendo a música. "Você quer que eu dance?" Rose perguntou sorrindo. Oliver fez um movimento sutil com a cabeça, quase imperceptível, mas que ela interpretou como um sim. Rose olhou ao redor. A biblioteca estava vazia. A Johnson de governanta havia saído para fazer compras e Benjamin Cross estava em Nova York em mais uma de suas viagens de negócios. Por que não? Ela aumentou mais um pouco o volume e começou a se mover suavemente, deixando que o ritmo da música guiasse seus movimentos. Seus pés começaram a deslizar pelo piso de madeira polida. Seus braços se ergueram graciosamente e todo seu corpo se transformou em uma expressão de pura alegria. Rose havia dançado na igreja durante toda sua juventude e mesmo após anos trabalhando em casas de família, longe dos palcos e dos holofotes, a dança continuava sendo sua forma mais verdadeira de expressão. O que aconteceu a seguir deixou Rose completamente surpresa. Oliver, que normalmente permanecia imóvel e observava o mundo ao seu redor com distanciamento, começou a balançar levemente o corpo.
Primeiro foram apenas os ombros, depois os braços, e finalmente, como se algo mágico tivesse acontecido, o menino começou a se mover em sintonia com ela. Não eram movimentos coordenados ou tecnicamente perfeitos, mas havia algo profundamente genuíno na forma como Oliver se expressava através da dança. Seus olhos, normalmente vidrados e distantes, agora brilhavam com vida. Pela primeira vez, Rose o viu sorrir, um sorriso amplo e sincero que transformava completamente seu rostinho angelical. "Isso, Oliver! Você está dançando!" Rose exclamou sem parar de se mover. "Você é um dançarino incrível!" Os dois continuaram dançando, perdidos em seu próprio mundo, criando uma conexão que transcendia palavras. Oliver começou a imitar alguns dos movimentos de Rose, adicionando seus próprios gestos únicos e espontâneos. Era como se, através da música e da dança, ele houvesse encontrado uma linguagem que finalmente fazia sentido. A música ecoava pelos corredores da mansão, misturando-se com suas risadas. Sim, Oliver estava rindo. Um som cristalino e raro, que preenchia o ambiente com uma alegria contagiante. Rose sentia lágrimas de emoção escorrendo por seu rosto enquanto continuava a dançar, com aquele menino especial que naquele momento não parecia diferente de qualquer outra criança feliz. Foi exatamente nesse momento mágico que Benjamin Cross abriu a porta da biblioteca. Ele havia voltado mais cedo de Nova York devido ao cancelamento de uma reunião e entrara em casa silenciosamente, como sempre fazia. O som da música o intrigou. Nunca havia ouvido aquele tipo de som em sua casa. Seguindo o barulho, chegou até a biblioteca e deparou-se com uma cena que o deixou completamente paralisado. Ali estava sua empregada negra dançando com seu filho autista, e Oliver, seu filho que mal o cumprimentava, que evitava contato físico, que vivia isolado em seu próprio mundo, estava sorrindo e se movimentando, como nunca o havia visto fazer. O primeiro sentimento que tomou conta de Benjamin não foi alegria ou admiração, foi raiva. Uma raiva intensa e irracional que subiu por seu peito como lava vulcânica. Como aquela mulher ousava usar seu filho para seus próprios entretenimentos? Como ela se permitia tamanha intimidade com Oliver quando ele mesmo, o pai, não conseguia estabelecer uma conexão? O que diabos está acontecendo aqui? Benjamin rugiu, fazendo Rose e Oliver pararem imediatamente. O sorriso desapareceu instantaneamente do rosto de Oliver, que voltou a baixar os olhos e se recolheu em si mesmo, como sempre fazia na presença do pai. Rose, por sua vez, sentiu o coração disparar e rapidamente desligou a música. "Sr. Cross, nós só estávamos..." Rose começou a se explicar, mas Benjamin a interrompeu com um gesto brusco da mão. "Não quero explicações", ele disse, sua voz fria como gelo. "Quero você no meu escritório, agora." O momento mágico havia terminado, mas algo fundamental havia mudado. Benjamin Cross acabara de testemunhar algo que desafiava tudo o que pensava conhecer sobre seu próprio filho, e essa descoberta estava prestes a desencadear uma série de eventos que transformariam para sempre a vida de todos os envolvidos. Enquanto Rose seguia Benjamin até o escritório, suas pernas tremendo de nervosismo, Oliver permaneceu sozinho na biblioteca, olhando para o tablet silencioso em suas mãos, como se tentasse entender por que a música havia parado e por que aquele momento de felicidade pura havia desaparecido tão abruptamente. A tempestade estava apenas começando. O escritório de Benjamin Cross era um reflexo perfeito de sua personalidade, frio, imponente e meticulosamente organizado. As paredes revestidas de madeira escura exibiam diplomas de Harvard, prêmios empresariais e fotografias dele com políticos e celebridades.
Atrás de sua mesa de mogno maciço, uma janela panorâmica oferecia uma vista privilegiada dos jardins perfeitamente aparados da propriedade de 15 acres. Rose entrou no ambiente com o coração ainda acelerado, suas mãos suando enquanto Benjamin fechava a porta atrás deles com um clique definitivo. Ela havia estado naquele escritório apenas 2 vezes em 3 anos. Uma quando foi contratada e outra quando recebeu um aumento salarial no ano anterior. Nunca, porém, havia sentido a atmosfera tão tensa quanto naquele momento. Benjamin caminhou até sua poltrona de couro italiano e se sentou lentamente, seus olhos cinzentos fixos em Rose com uma intensidade perturbadora. Ele era um homem de 42 anos, alto e imponente, com cabelos grisalhos nas têmporas que lhe conferiam um ar ainda mais autoritário. Suas roupas impecavelmente cortadas e sua postura rígida comunicavam poder e controle, qualidades que haviam lhe rendido uma fortuna, estimada em $2 bilhões. Sente-se, ordenou, apontando para a cadeira à frente de sua mesa. Rose obedeceu, mantendo as costas eretas apesar do nervosismo que a consumia. Ela havia enfrentado patrões difíceis antes, mas nunca alguém com o poder e a influência de Benjamin Cross. Sabia que com uma simples ligação, ele poderia não apenas destruir sua carreira, mas também dificultar que ela encontrasse trabalho em qualquer casa de família respeitável de Boston. 3 anos, Benjamin começou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. 3 anos você trabalha nesta casa, Rose. Sempre foi discreta, eficiente, nunca deu problemas. Por isso estou tentando entender o que vi há pouco. Rose respirou fundo antes de responder. Sr. Cross, Oliver gosta de música. Eu apenas... Oliver gosta de música? Benjamin a interrompeu, sua sobrancelha se arqueando. Como você sabe do que meu filho gosta? Você é terapeuta, psicóloga ou apenas uma empregada que se esqueceu de seu lugar? As palavras cortaram, Rose como navalhas, mas ela se esforçou para manter a compostura. Havia algo na forma como Benjamin falava sobre o próprio filho que a incomodava profundamente. Uma distância, uma frieza que parecia mais adequada a um estranho do que a um pai. Desculpe, senhor, mas convivo com Oliver todos os dias. Rose respondeu com cuidado. Ele pode não falar muito, mas expressa suas preferências de outras formas. A música o acalma, o faz sorrir. Pensei que... Você pensou errado. Benjamin cortou novamente. Oliver tem uma condição. Ele não é um menino normal, que pode ser estimulado com dancinhas e brincadeiras. Ele tem necessidades especiais que requerem cuidados profissionais, não entretenimento amador. Rose sentiu uma fagulha de indignação se acender em seu peito. Durante 3 anos, ela havia observado a relação distante entre pai e filho, a forma como Benjamin tratava Oliver mais como um problema a ser gerenciado do que como uma criança a ser amada. Mas nunca havia se permitido questionar, pois sabia qual era seu lugar naquela hierarquia social. Com todo respeito, Sr. Cross, ela disse, escolhendo cuidadosamente suas palavras, Oliver é uma criança. Pode ter autismo, mas ainda é um menino de 8 anos que precisa de carinho, atenção e, sim, de momentos de alegria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Benjamin se recostou em sua poltrona, estudando Rose com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Por um momento, algo pareceu passar pelos olhos dele, uma sombra de dor, talvez, ou de dúvida, mas desapareceu tão rapidamente que Rose não teve certeza se realmente vira. Você não entende, Benjamin disse finalmente, sua voz mais baixa agora. Oliver não é como outras crianças. Desde que foi diagnosticado, aos 4 anos, consulta os melhores especialistas do país, terapeutas comportamentais, neurologistas, psiquiatras infantis. Todos dizem a mesma coisa: rotina, estrutura, ambiente controlado, não estimulação excessiva, não atividades que possam deixá-lo agitado.
Rose percebeu algo na forma como ele falava, uma defensividade que sugeria que ele estava tentando convencer a si mesmo tanto quanto a ela. E quando foi a última vez que o senhor viu Oliver sorrir? Ela perguntou suavemente. A pergunta pegou Benjamin desprevenido. Ele abriu a boca para responder, mas as palavras não vieram. Quando foi a última vez? Ele tentou se lembrar, vasculhando sua memória em busca de uma imagem de Oliver feliz, mas tudo o que encontrava eram lembranças de consultas médicas, sessões de terapia e relatórios de progresso. Isso não vem ao caso, ele respondeu finalmente, mas sua voz havia perdido parte da autoridade anterior. Vem sim, Rose insistiu, sentindo que havia encontrado uma fissura na armadura emocional de Benjamin. Hoje, dançando comigo, Oliver riu. Riu de verdade, Sr. Cross. Quando foi a última vez que o senhor ouviu seu filho rir? Benjamin se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Do lado de fora, os jardins se estendiam em sua perfeição artificial, cada arbusto aparado, cada flor em seu lugar designado. Era assim que ele tentava manter sua vida, controlada, previsível, sem surpresas desagradáveis. Você não conhece nossa história, ele disse, sem se virar. Não sabe pelo que passamos. Rose permaneceu em silêncio, intuindo que Benjamin estava prestes a revelar algo importante. Ela havia notado durante seus 3 anos na casa que nunca havia menção à mãe de Oliver. Não havia fotografias, não havia explicações, apenas um silêncio, pesado sempre que o assunto se aproximava. A mãe de Oliver nos deixou quando ele tinha 5 anos. Benjamin começou, sua voz carregada de uma dor antiga. Sarah não conseguiu lidar com o diagnóstico. Disse que não havia assinado para ter um filho defeituoso. Rose sentiu o coração se apertar. Começava a entender a origem da rigidez de Benjamin, a razão pela qual ele tratava Oliver com tanta distância clínica. Depois que ela foi embora, dediquei minha vida a dar a Oliver os melhores cuidados possíveis, Benjamin continuou. Contratei os melhores profissionais, criei uma rotina estruturada, eliminei qualquer fonte de estresse ou confusão de sua vida. E funcionou. Oliver ficou mais calmo, mais controlado, mais isolado, Rose murmurou sem pensar. Benjamin se virou bruscamente. Protegido, ele corrigiu. Protegido de um mundo que não o entende, de pessoas que podem magoá-lo, de situações que podem deixá-lo ansioso ou confuso. E protegido da alegria também, Rose disse, encontrando coragem para ser mais direta. Sr. Cross, com todo respeito, Oliver não precisa apenas de proteção. Ele precisa viver. Benjamin voltou à sua mesa, mas não se sentou. Apoiou as mãos sobre a superfície polida e se inclinou ligeiramente em direção a Rose. Você acha que sabe mais sobre meu filho do que eu, do que os médicos que o acompanham? Eu sei que ele é feliz quando dança. Rose respondeu simplesmente. Sei que ele sorri quando ouve música. Sei que existe um menino maravilhoso por trás de todas essas regras e estruturas. Um menino que só precisa de alguém que acredite nele. Benjamin ficou em silêncio por um longo momento, processando as palavras de Rose. Parte dele queria demiti-la imediatamente, livrar-se daquela mulher que ousava questionar seus métodos, suas decisões como pai. Mas outra parte, uma parte que ele havia enterrado há muito tempo, se lembrava da imagem de Oliver dançando, do sorriso genuíno no rosto do menino, do brilho em seus olhos. Oliver tem uma rotina, ele disse finalmente. Terapias 3 vezes por semana, atividades educativas estruturadas, horários específicos para refeições e descanso. Não posso permitir que isso seja comprometido por entretenimentos impulsivos. Rose assentiu lentamente. E se não fosse? Impulsivo? E se fosse parte da rotina dele? Música e movimento podem ser terapêuticos também. Benjamin a estudou por mais um momento, seu rosto impassível. Finalmente ele se endireitou e cruzou os braços. Você está pisando em terreno perigoso, Rose.
Não é sua função questionar as decisões que tomo sobre meu filho. Tem razão, Rose admitiu. Mas é minha função cuidar dele enquanto o senhor não está. E cuidar significa mais do que apenas garantir que ele esteja seguro e alimentado. Significa ver quando ele está feliz e fazer o possível para preservar essa felicidade. O ar no escritório estava carregado de tensão. Benjamin sabia que havia chegado a um ponto de decisão. Podia demitir Rose naquele momento, encontrar outra empregada que seguisse suas instruções sem questionamentos. Mas a imagem de Oliver dançando continuava voltando à sua mente, desafiando tudo o que ele pensava saber sobre seu próprio filho. Vou pensar sobre o que você disse, ele disse finalmente, sua voz neutra. Por enquanto quero que mantenha distância de Oliver. Nada de música, nada de dança, nada que possa interferir em sua rotina estabelecida. Rose sentiu o coração afundar, mas assentiu. Sim, senhor. Pode ir, Benjamin disse, voltando a se sentar. Rose se levantou e caminhou até a porta, mas parou antes de sair. Senhor Cross, ela disse sem se virar. Sim. Só queria que soubesse que Oliver é um menino extraordinário. Espero que um dia o senhor possa ver. Isso também. Com essas palavras, Rose saiu do escritório, deixando Benjamin sozinho com seus pensamentos e com uma pergunta que o assombraria pelas próximas horas. Quando havia sido realmente a última vez que vira seu filho sorrir? Do lado fora da porta, Oliver estava sentado no chão do corredor, abraçando seu tablet silencioso, como se esperasse que a música voltasse a tocar. Mas tudo o que ele ouvia era o silêncio pesado que havia se instalado novamente em sua casa, um silêncio que parecia engolir toda a alegria que havia experimentado naquela tarde mágica. A batalha entre proteção e amor, entre controle e liberdade, estava apenas começando. Os 3 dias seguintes ao confronto no escritório foram marcados por uma tensão palpável que permeava cada canto da mansão Cross. Rose cumpria suas tarefas com a mesma eficiência de sempre, mas havia uma rigidez em seus movimentos, uma cautela forçada que não passava despercebida a ninguém, especialmente a Oliver. O menino havia retornado à sua rotina habitual. Café da manhã, às 7 em ponto, sessão de terapia comportamental às 9, atividades educativas estruturadas das 10 às 11h30, almoço aos meio-dia. Tudo cronometrado, tudo previsível, tudo exatamente como Benjamin havia estabelecido. Mas algo fundamental havia mudado em Oliver. Ele começou a procurar Rose com os olhos sempre que ela passava pela sala onde fazia suas atividades. Seus olhos seguiam seus movimentos, como se estivesse esperando que ela se aproximasse, que ligasse uma música que trouxesse de volta aquele momento de pura alegria que haviam compartilhado. Quando Rose, seguindo rigorosamente as instruções de Benjamin, mantinha distância e evitava contato visual prolongado, Oliver ficava visivelmente agitado. Margaret Whitfield, a terapeuta comportamental de Oliver há 2 anos, notou a mudança imediatamente. Era uma mulher de 55 anos, cabelos grisalhos presos em um coque severo e óculos de aro grosso que lhe conferiam um ar acadêmico. Ela havia trabalhado com dezenas de crianças autistas e sabia reconhecer os sinais quando algo estava perturbando seus pequenos pacientes. Oliver está mais inquieto que o normal, ela comentou com Benjamin após a sessão de quinta-feira. Ele continua olhando para a porta, como se estivesse esperando alguém. Houve alguma mudança na rotina dele? Benjamin, que havia passado os últimos dias tentando se concentrar em seus negócios e esquecer a cena que presenciara na biblioteca, sentiu um nó no estômago. Nada significativo, ele mentiu. Talvez esteja passando por uma fase. Margaret franziu o senho. Benjamin, você me conhece há 2 anos. Fases não surgem do nada. Algo específico desencadeou essa mudança.
Se não me disser o que foi, não posso ajudar Oliver a processar o que está sentindo. Naquele momento, como se convocado pela conversa, Oliver apareceu na porta da sala onde estavam. Em suas mãos, carregava seu tablet, mas desta vez, algo era diferente. Ele o segurava de uma forma estranha, como se fosse um instrumento musical, e movia ligeiramente os ombros em um ritmo que só existia em sua cabeça. Viu isso? Margaret sussurrou para Benjamin. Isso é novo. Oliver nunca demonstrou interesse em música ou movimento rítmico antes. Benjamin observou seu filho com uma mistura de fascínio e desconforto. Era impossível negar que algo havia despertado em Oliver, algo que antes estava adormecido ou suprimido. O menino continuou por alguns segundos, movendo-se sutilmente, até perceber que estava sendo observado. Instantaneamente, ele parou e voltou ao seu estado habitual de retraimento. Oliver, venha aqui, Margaret disse suavemente. Você quer me mostrar o que estava fazendo? Oliver se aproximou hesitantemente, mas não demonstrou interesse em interagir. Seus olhos continuavam procurando algo, ou alguém, que não estava ali. Foi então que Rose passou pelo corredor, carregando produtos de limpeza em direção aos banheiros do segundo andar. Oliver a viu imediatamente e seus olhos se iluminaram. Ele deu um passo na direção dela, mas Rose, lembrando-se das instruções de Benjamin, baixou a cabeça e acelerou o passo, desaparecendo escada acima. A mudança em Oliver foi imediata e devastadora. Seus ombros se curvaram, o brilho em seus olhos se apagou, e ele voltou ao seu canto, habitual no sofá, abraçando o tablet contra o peito como se fosse um escudo protetor. Benjamin, Margaret disse, sua voz carregada de preocupação e uma ponta de irritação. O que diabos está acontecendo nesta casa? Benjamin sabia que não poderia, mas evitar a conversa. Relutantemente, contou a Margaret sobre a cena na biblioteca, sobre sua decisão de manter Rose afastada de Oliver, sobre suas preocupações quanto à interferência na rotina estruturada do menino. Margaret o ouviu em silêncio, mas sua expressão foi ficando cada vez mais severa. Quando Benjamin terminou, ela tirou os óculos e os limpou lentamente, um gesto que ele havia aprendido a reconhecer como sinal de que ela estava prestes a dar uma de suas palestras, diretas e sem rodeios. Benjamin Cross, ela começou, recolocando os óculos. Em todos os meus anos trabalhando com crianças autistas, nunca vi tamanha ignorância vinda de um pai inteligente. Benjamin se enrijeceu. Desculpe, você ouviu direito. Oliver encontrou uma forma de se expressar, uma maneira de se conectar com o mundo, e sua primeira reação foi suprimi-la. Você tem ideia de quão raro é para uma criança, com o nível de autismo de Oliver, demonstrar esse tipo de interesse social? Eu estava protegendo, você estava controlando. Margaret o interrompeu. E há uma diferença fundamental entre proteção e controle. Proteção seria supervisionar a interação, estabelecer limites seguros, incorporar essa descoberta ao desenvolvimento dele. Controle é simplesmente eliminar tudo que não se encaixa em sua visão limitada do que Oliver deveria ser. Benjamin sentiu a raiva começar a borbulhar em seu peito. Você não entende. Rose é apenas uma empregada. Ela não tem treinamento, não sabe lidar com uma criança. Margaret completou. Benjamin, pelo amor de Deus, Oliver não é um projeto científico. Ele é um menino de 8 anos que, pela primeira vez em 4 anos de terapia, demonstrou alegria genuína e conexão social. E você destruiu isso porque veio de uma fonte que considera inadequada? Não é sobre a fonte, Benjamin replicou, mas sua voz soava menos convincente. É sobre manter a estabilidade, evitar que ele se confunda ou se frustre quando perceber que essas interações não podem ser constantes. Margaret se levantou e caminhou até a janela, observando Oliver no jardim. O menino estava sentado sozinho em um banco, balançando-se ligeiramente para frente e para trás.
um comportamento autoconfortante que havia diminuído significativamente nos últimos meses, mas que agora parecia ter retornado com força total. Veja seu filho, Benjamin, ela disse suavemente. Realmente o observe. Ele está regredindo. O progresso que fizemos em meses de terapia está sendo desfeito porque você tirou dele a única coisa que o fazia genuinamente feliz. Benjamin seguiu o olhar de Margaret e sentiu um aperto no peito. Oliver parecia menor, mais frágil, mais isolado do que havia parecido em muito tempo. O comportamento de balanço era algo que eles haviam trabalhado arduamente para reduzir, e vê-lo retornar de forma tão intensa era profundamente perturbador. O que você está sugerindo? Ele perguntou, sua voz mais baixa agora. Estou sugerindo que você reavalie suas prioridades. A música e a dança não são inimigas da estrutura, podem ser incorporadas a ela. Rose claramente tem uma conexão especial com Oliver. Em vez de eliminá-la, por que não aproveitá-la de forma construtiva? Ela é uma empregada doméstica, Benjamin repetiu, mas a frase soava cada vez mais oca. E daí? Margaret replicou com firmeza. Algumas das intervenções mais eficazes que já vi vieram de pessoas sem credenciais formais, mas com intuição natural e genuíno carinho pela criança. O título no diploma importa menos que a capacidade de se conectar. Benjamin permaneceu em silêncio, processando as palavras de Margaret. Parte dele sabia que ela estava certa, mas admitir isso significaria reconhecer que havia cometido um erro grave, que sua necessidade de controle havia prevalecido sobre o bem-estar de seu próprio filho. Além disso, Margaret continuou, você precisa se perguntar por que isso o incomoda tanto. É realmente sobre o que é melhor para Oliver? Ou é sobre seu próprio desconforto em ver seu filho se conectar com alguém de uma forma que você nunca conseguiu? A pergunta atingiu Benjamin como um soco no estômago. Era isso que o incomodava? O fato de que uma empregada havia conseguido, em um único momento espontâneo, despertar em Oliver uma alegria que ele, como pai, nunca havia conseguido proporcionar. Naquela noite, depois que Margaret foi embora, Benjamin encontrou-se sozinho em seu escritório, olhando pela janela para o jardim iluminado pela lua. Rose havia terminado seu trabalho e ido para casa, como sempre fazia às 6 da tarde. Oliver estava em seu quarto, seguindo sua rotina noturna estabelecida. Banho às 7, jantar às 7:30, 1 hora de atividade tranquila antes de dormir às 9. Tudo exatamente como deveria ser. Então, por que Benjamin se sentia como se algo estivesse terrivelmente errado? Ele se levantou e caminhou até a porta do quarto de Oliver. O menino estava sentado em sua cama, folheando um livro de figuras, mas seus movimentos eram mecânicos, desprovidos da curiosidade natural que uma criança deveria ter. Benjamin bateu suavemente na porta antes de entrar. Oi, Oliver, ele disse, sentando-se na beira da cama. Oliver levantou os olhos brevemente, mas logo voltou a se concentrar no livro. Benjamin observou seu filho. Realmente o observou e percebeu detalhes que havia ignorado por muito tempo. As olheiras sob os olhos de Oliver, que sugeriam noites mal dormidas. A forma como seus dedos tremiam ligeiramente, indicando ansiedade. A ausência total de qualquer spark de interesse ou alegria. Você sente falta da música? Benjamin perguntou suavemente. Oliver parou de virar as páginas. Seus dedos se contraíram sobre o livro, mas ele não respondeu. Nem com palavras, nem com gestos. Você gostou de dançar com Rose? Benjamin tentou novamente. Desta vez, Oliver levantou os olhos e o fitou diretamente. Por um momento, Benjamin viu algo no olhar do filho. Uma súplica silenciosa, um pedido desesperado por compreensão. Mas tão rapidamente quanto apareceu, a expressão se desfez e Oliver voltou ao livro. Benjamin permaneceu ali por mais alguns minutos, observando seu filho em silêncio. Quando finalmente se levantou para sair, Oliver fez algo inesperado. Ele começou a balançar o corpo,
suavemente, em um ritmo que só existia em sua memória. E por um segundo, apenas um segundo, Benjamin pôde ouvir o eco da alegria que havia testemunhado na biblioteca. Naquele momento, Benjamin Cross, bilionário acostumado a tomar decisões que afetavam milhares de empregos e milhões de dólares, percebeu que talvez a decisão mais importante de sua vida fosse também a mais simples: permitir que seu filho fosse feliz. Mas admitir o erro e reverter sua decisão significaria enfrentar não apenas seus próprios preconceitos, mas também as pressões externas que estavam prestes a se intensificar de formas que ele ainda não podia imaginar. A tempestade que estava se formando era maior do que apenas um conflito entre patrão e empregada. Era uma batalha entre mundos diferentes, valores opostos, e no centro de tudo, um menino de 8 anos que só queria dançar. Na manhã seguinte, Benjamin acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. As palavras de Dee Margaret ecoavam em sua mente, misturadas com a imagem de Oliver balançando sozinho em seu quarto, movendo-se ao som de uma música que só ele podia ouvir. Pela primeira vez em anos, Benjamin questionou se sua abordagem rígida e controlada realmente estava servindo ao melhor interesse de seu filho. Ele chegou ao escritório mais tarde que o habitual, depois de passar alguns minutos extras observando Oliver durante o café da manhã. O menino comeu sua aveia em silêncio, como sempre. Mas Benjamin notou como seus olhos se dirigiam constantemente para a porta da cozinha, como se esperasse que alguém aparecesse. Quando Rose chegou para começar seu dia de trabalho, Oliver tentou sorrir para ela, mas Rose, ainda seguindo as instruções rígidas de Benjamin, apenas acenou discretamente e se dirigiu para suas tarefas. Benjamin estava prestes a tomar uma decisão. Talvez conversar novamente com Rose, estabelecer alguns limites, mas permitir que a interação entre ela e Oliver continuasse, quando seu assistente, David Chen, entrou em seu escritório com uma expressão preocupada. "Sr. Cross, há algumas pessoas aqui para vê-lo. Dizem que é urgente e que tem a ver com Oliver." Benjamin franziu o senho. "Que pessoas?" Victoria Cross, sua cunhada, e Dr. Harrison Webb, o psiquiatra. "Eles insistem que precisam falar com o senhor imediatamente." O estômago de Benjamin afundou. Victoria era a irmã de sua ex-esposa Sarah, uma mulher de 40 anos, impecavelmente vestida e com opiniões muito definidas sobre como Oliver deveria ser criado. Dr. Webb era um psiquiatra infantil renomado que havia avaliado Oliver anos atrás e recomendado uma abordagem extremamente conservadora para seu tratamento. O fato de os dois aparecerem juntos, sem aviso prévio, não podia significar nada de bom. "Mande-os entrar", Benjamin disse, endireitando os ombros e se preparando mentalmente para o que estava por vir. Victoria entrou primeiro, seus saltos altos clicando no piso de madeira com autoridade. Ela era alta, elegante, com cabelos loiros, platinados, perfeitamente escovados, e um conjunto de grife que custava mais que muitos carros. Seus olhos azuis gelados vasculharam o escritório antes de se fixarem em Benjamin com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Dr. Webb a seguiu. Um homem de 60 anos, careca, com óculos de aros dourados e um porte que transmitia autoridade médica. Ele carregava uma pasta de couro e uma expressão solene que imediatamente deixou Benjamin em alerta. "Victoria, Dr. Webb." Benjamin cumprimentou, tentando manter a voz neutra. "A que devo esta visita inesperada?" Victoria sentou-se sem ser convidada, cruzando as pernas elegantemente. "Benjamin, chegaram ao meu conhecimento alguns desenvolvimentos preocupantes em relação aos cuidados que Oliver está recebendo." "Desenvolvimentos?" Benjamin repetiu, embora já suspeitasse do que estava por vir. Dr. Webb abriu sua pasta e retirou algumas folhas de papel. "Margaret Whitfield,
Me ligou ontem à noite, Benjamin. Ela está extremamente preocupada com o que descreveu como interferência não profissional na rotina terapêutica de Oliver. Benjamin sentiu uma onda de traição. Margaret havia ligado para Dr. Webb. Ela não tinha mencionado que faria isso durante sua conversa na véspera. Margaret está sendo dramática, Benjamin disse, tentando minimizar a situação. Houve um incidente menor, nada que não possa ser resolvido. Um incidente menor? Victoria se inclinou para a frente, sua voz subindo uma oitava. Benjamin, uma empregada doméstica está usando meu sobrinho para seu próprio entretenimento, expondo-o a estímulos inadequados e potencialmente prejudiciais. E você chama isso de incidente menor? Ela não estava usando Oliver para nada, Benjamin replicou, sentindo a defensividade crescer em seu peito. Eles estavam apenas dançando, Dr. Webb completou, consultando suas anotações. Margaret me contou tudo. Benjamin, você sabe melhor. Que crianças com autismo severo como Oliver precisam de ambiente controlado, estímulos limitados e interações supervisionadas por profissionais treinados. Oliver não tem autismo severo, Benjamin disse, mais alto do que pretendia. Ele é funcional, inteligente. Ele é vulnerável. Victoria o interrompeu. E está sendo explorado por uma mulher que claramente não entende suas limitações. Benjamin, você precisa tomar uma decisão aqui. E precisa tomá-la agora. Dr. Webb se ajeitou na cadeira, assumindo sua postura mais formal e intimidadora. Benjamin, como médico de Oliver, sinto-me obrigado a informá-lo que esse tipo de estimulação descontrolada pode ser extremamente prejudicial para seu desenvolvimento. Crianças autistas que são expostas a atividades inadequadas podem desenvolver comportamentos obsessivos, ansiedade severa, até mesmo episódios de automutilação. Automutilação? Benjamin repetiu alarmado. Dr. Webb, Oliver estava feliz. Ele estava sorrindo, rindo. Euforia momentânea seguida de confusão e frustração quando a atividade não pode ser reproduzida consistentemente. Dr. Webb explicou com autoridade clínica. É um padrão bem documentado. A criança experimenta um pico de estimulação, mas quando não consegue compreender por que aquela experiência não se repete exatamente da mesma forma, pode entrar em estados de agitação extrema. Victoria se levantou e caminhou até a janela, olhando na direção da casa principal. Onde está essa mulher agora? Rose está trabalhando, Benjamin respondeu. E não é essa mulher. Ela tem nome e tem sido uma funcionária exemplar por 3 anos. 3 anos observando, esperando uma oportunidade, Victoria disse, virando-se bruscamente. Benjamin, você não vê? Essa mulher identificou Oliver como um alvo vulnerável. Ela está construindo uma relação de dependência emocional com ele. Dependência emocional? Benjamin se levantou, sua paciência finalmente se esgotando. Victoria, você está insinuando que Rose tem motivos ocultos? Que ela está manipulando uma criança de 8 anos para algum benefício pessoal? Estou insinuando que empregados domésticos, especialmente aqueles de certas origens socioeconômicas, às vezes desenvolvem apegos inadequados com as famílias para as quais trabalham. Victoria respondeu, sua voz carregada de implicações que fizeram Benjamin se enrijecer. Certas origens, Benjamin repetiu, sua voz perigosamente baixa. Dr. Webb, percebendo a tensão crescente, se apressou em intervir. O que Victoria está tentando dizer é que pessoas sem treinamento profissional podem, inadvertidamente, criar situações problemáticas. Não é questão de má intenção, mas sim de falta de conhecimento sobre as complexidades do autismo. Benjamin olhou de Victoria para Dr. Webb, começando a entender que essa visita não era espontânea. Havia uma engoordenação aqui, um plano. Quem mais sabe sobre isso? Ele perguntou.
Victoria e Dr. Webb trocaram olhares rápidos. Benjamin, Victoria disse cuidadosamente, você sabe que minha família sempre se preocupou com o bem-estar de Oliver. Quando soubemos dessa situação, naturalmente, ficamos alarmados. Sua família. Benjamin sentiu o sangue gelar. Você contou para Sarah? O silêncio que se seguiu foi revelador. Victoria baixou os olhos e Dr. Webb se mexeu desconfortavelmente em sua cadeira. Sarah tem o direito de saber quando o filho dela está sendo colocado em risco, Victoria disse finalmente. Benjamin sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Sarah, a mulher que havia abandonado Oliver quando ele mais precisava dela, que havia dito que não. Queria um filho defeituoso, que havia partido sem olhar para trás. Agora estava sendo informada sobre cada detalhe da vida de Oliver. Sarah perdeu qualquer direito de opinião sobre Oliver quando nos abandonou, Benjamin disse, sua voz tremendo de raiva. Ela não tem custódia, não tem direitos de visitação, ela tem direitos parentais. Dr. Webb interrompeu suavemente. E se houver evidências de que Oliver está sendo prejudicado? Prejudicado? Benjamin explodiu. Ele estava feliz. Pela primeira vez em anos, meu filho estava genuinamente feliz. Felicidade momentânea às custas de estabilidade de longo prazo. Victoria replicou. Benjamin, você precisa ver o quadro maior. Oliver precisa de um ambiente seguro, controlado, livre de influências perturbadoras. Como Rose. Como qualquer pessoa e que não entenda suas necessidades especiais, Dr. Webb corrigiu diplomaticamente. Benjamin caminhou até sua mesa e se apoiou nela, tentando processar tudo o que estava acontecendo. Em questão de minutos, a situação havia escalado de um simples conflito doméstico para algo que envolvia ex-esposas, direitos parentais e ameaças veladas ao bem-estar de Oliver. O que vocês querem? Ele perguntou finalmente. Victoria sorriu. Um sorriso frio e calculado. Queremos o que é melhor para Oliver. E o que é melhor para ele é a remoção imediata da fonte de instabilidade em sua vida. Você quer que eu demita Rose? Queremos que você proteja seu filho, Dr. Webb corrigiu. Benjamin, se essa situação continuar, se houver mais incidentes como o que você descreveu, posso ser forçado a reconsiderar minha avaliação sobre o ambiente doméstico de Oliver. A ameaça estava clara. Se Benjamin não agisse, Dr. Webb poderia questionar oficialmente sua capacidade de prover um ambiente adequado para Oliver. E com Sarah, esperando nas sombras, qualquer questionamento oficial poderia abrir portas que Benjamin desesperadamente queria manter fechadas. Preciso de tempo para pensar, Benjamin disse. Tempo é um luxo que Oliver não pode se permitir. Victoria respondeu, levantando-se. Cada dia que essa mulher permanece nesta casa é outro dia de potencial dano ao desenvolvimento dele. Dr. Webb também se levantou, guardando seus papéis. Benjamin, você é um homem inteligente. Tenho certeza de que fará a escolha certa. Depois que eles saíram, Benjamin permaneceu sozinho em seu escritório, sentindo o peso de uma decisão impossível. Do lado de fora, podia ver Rose no jardim, estendendo roupas no varal. No momento, Oliver apareceu na janela de seu quarto, observando-a trabalhar. Mesmo à distância, Benjamin podia ver a forma como os ombros do menino se curvavam ligeiramente, como se ele estivesse se inclinando em direção a Rose, desejando estar mais perto. Benjamin fechou os olhos e tentou imaginar como seria demitir Rose. Oliver perderia a única pessoa na casa que parecia entendê-lo intuitivamente, que conseguia despertar alegria genuína nele, mas se não a demitisse, poderia perder Oliver de uma forma muito mais permanente. O som do telefone o tirou de seus pensamentos. David Chen apareceu na porta. Sr. Cross, Margaret Whitfield na linha 1. Ela diz que é urgente. Benjamin atendeu o telefone com mãos trêmulas. Margaret... Benjamin, preciso falar com você imediatamente.
Acabei de saber que Dr. Webb veio à sua casa hoje. Você precisa saber que eu não autorizo. Você ligou para ele? Benjamin a interrompeu. Liguei para consultá-lo sobre a situação com Oliver, sim, mas não autorizei nenhuma intervenção. Benjamin, Dr. Webb tem suas próprias motivações para manter Oliver isolado e controlado. Você não pode deixar que ele... Benjamin desligou o telefone. Já havia ouvido opiniões suficientes. Agora, tinha que tomar uma decisão que afetaria não apenas seu emprego de Rose, mas o futuro de seu filho. Enquanto isso, no jardim, Rose terminou de estender as roupas e se dirigiu de volta para a casa. Oliver continuava na janela, observando cada movimento dela. Quando Rose olhou para cima e o viu, ela hesitou por um momento. Suas instruções eram claras: manter distância. Mas o menino parecia tão sozinho, tão perdido. Contra seu melhor julgamento, Rose acenou discretamente para Oliver. O rosto do menino se iluminou instantaneamente, e ele acenou de volta com entusiasmo. Nenhum dos dois sabia que Benjamin estava observando da janela de seu escritório, testemunhando mais uma vez a conexão inegável entre a empregada e seu filho. E nenhum dos dois sabia que essa simples troca de acenos estava prestes a se tornar a gota d'água que forçaria Benjamin a tomar a decisão mais difícil de sua vida. A tempestade havia chegado e não haveria como evitá-la. A decisão de Benjamin veio de forma inesperada, 3 dias após a visita de Victoria e Dr. Webb. Ele estava em seu escritório quando ouviu um som que fez seu sangue gelar. Oliver gritando. Não era um grito comum de criança. Era um som agudo, desesperado, que ecoava pelos corredores da mansão. Benjamin correu em direção ao som, encontrando Oliver no meio da sala de estar, tendo uma crise severa. O menino estava no chão, balançando-se violentamente, batendo as mãos contra as têmporas. Suas bochechas estavam molhadas e seus olhos vidrados, perdido em um mundo de terror particular. Margaret estava ajoelhada ao lado dele, tentando acalmá-lo, mas nada funcionava. Isso começou do nada, ela disse, sua voz carregada de preocupação. Estávamos fazendo exercícios quando ele simplesmente explodiu. Benjamin se ajoelhou ao lado do filho, sentindo-se impotente. O que podemos fazer? Já tentei todas as técnicas. Normalmente ele responde, mas hoje... Margaret balançou a cabeça, frustrada. Foi então que Rose apareceu na porta, atraída pelo barulho. Ao ver Oliver em sofrimento, todos os protocolos simplesmente desapareceram de sua mente. Posso tentar algo? Ela perguntou. Mas já estava se movendo em direção a Oliver. Benjamin ia protestar, mas algo na expressão determinada de Rose o fez hesitar. Rose se sentou no chão e começou a cantarolar suavemente. Era uma melodia simples, com um ritmo reconfortante, que parecia cortar através do caos mental do menino. Lentamente, os gritos de Oliver diminuíram. Ele ainda se balançava, mas com menos violência. Rose continuou cantarolando, adicionando palavras sobre segurança e calma. Então, Oliver parou de bater a cabeça e começou a balançar no ritmo da música de Rose. Rose estendeu uma mão lentamente. Para surpresa de todos, Oliver hesitou apenas um momento antes de colocar sua pequena mão na de Rose. Está tudo bem, meu anjo. Rose sussurrou. Você está seguro? Em 5 minutos, Oliver estava calmo. Em 10, estava encostado em Rose. Margaret observava com espanto profissional. Em 15 anos de carreira, nunca vi ninguém tirar uma criança de uma crise assim tão rapidamente. Ela murmurou. Benjamin não conseguia falar. Estava observando Rose balançar suavemente seu filho, e Oliver, que evitava contato físico, estava completamente relaxado. Como você sabia o que fazer? Margaret perguntou. Rose sorriu timidamente. Meu irmão mais novo, Marcus, era autista. Morreu aos 19 anos, mas cuidei dele por 15 anos. Ele tinha crises parecidas. Benjamin sentiu como se tivesse levado um soco.
Você nunca mencionou isso. O senhor nunca perguntou sobre minha família, Rose respondeu. E cada criança é diferente. Só porque funcionava com Marcos, não significa que funcionaria com Oliver. Mas funcionou, Margaret observou. Rose, você tem experiência formal? Não formal. Mas quando você ama alguém com autismo, você aprende. Aprende a ler os sinais, a encontrar formas de se conectar, além das palavras. Benjamin observou Oliver brincando com os dedos de Rose. Por que não me contou sobre seu irmão? Rose hesitou. Porque quando você é uma empregada doméstica negra, Sr. Cross, aprende a manter sua vida pessoal para si. As pessoas não querem ouvir suas histórias. A honestidade brutal deixou Benjamin sem palavras. Margaret estava processando informações importantes. Rose, você identificou imediatamente que Oliver precisava de estímulo auditivo rítmico. Como soube? Marcos sempre reagia bem à música quando estava sobrecarregado. E Oliver me mostra todos os dias que ama música. Você notou isso em 3 anos? Notei no primeiro mês. Oliver se comunica o tempo todo. Só precisamos aprender a linguagem dele. Margaret se levantou agitada. Benjamin, precisamos conversar. Em particular, eles saíram para o corredor. Benjamin, essa mulher tem mais instinto natural para trabalhar com Oliver do que a maioria dos terapeutas que conheço. Margaret começou. E daí? E daí que você está prestes a demitir a única pessoa que realmente entende seu filho? Benjamin, Dr. Webb e Victoria estão errados. O que Rose oferece não é perturbação. É exatamente o que Oliver precisa. Margaret, se eu não agir, eles podem questionar minha custódia. E se você agir, pode destruir o progresso real de Oliver. Benjamin, Dr. Webb me ligou ontem. Ele está pressionando para que Oliver seja institucionalizado. Benjamin sentiu o mundo girar. Institucionalizado? Ele argumenta que Oliver precisa de cuidados especializados 24 horas. E se ele convencer Sarah que você não está proporcionando cuidados adequados? Benjamin entendeu. Estava sendo manipulado para remover a única pessoa que ajudava Oliver, criando um ambiente onde seu filho pareceria menos funcional. Então Rose não é o problema. Ela é a solução. Exatamente. E há mais uma coisa, Margaret continuou. Eu pesquisei sobre Rose Jackson. Ela tem diploma em educação especial que nunca pôde usar. 3 anos de experiência voluntária em escola para autistas. Benjamin, ela é mais qualificada que metade dos terapeutas que conheço. Benjamin fechou os olhos, sentindo o peso de sua ignorância. Por 3 anos, havia tido exatamente a pessoa que Oliver precisava. Quando voltaram, encontraram Oliver dormindo no colo de Rose, que cantarolava baixinho. A cena era tão natural que Benjamin se perguntou como havia considerado destruí-la, mas agora sabia que a verdadeira batalha estava começando. Não era sobre Rose contra suas regras, era sobre Oliver contra um sistema que queria controlá-lo e separá-lo da única família que conhecia. Naquela mesma noite, Benjamin tomou uma decisão que mudaria tudo. Depois de ver Oliver dormindo tranquilamente nos braços de Rose, depois de descobrir sobre sua formação e experiência, ele sabia o que precisava fazer. Mas antes que pudesse agir, seu telefone tocou. Era Victoria, e sua voz estava carregada de uma urgência calculada. Benjamin, preciso que venha à minha casa imediatamente. Sarah está aqui, e ela quer ver Oliver. Benjamin sentiu o estômago afundar. Sarah? E quê? Dr. Webb a convenceu de que Oliver está em perigo real. Ela está considerando entrar com um pedido de custódia emergencial se você não remover essa empregada imediatamente. Custódia emergencial? Benjamin repetiu, sua voz tremendo. Victoria, Sarah abandonou Oliver. Ela não tem direito. Ela tem direitos parentais, Benjamin.
E com a documentação que Dr. Webb está preparando sobre ambiente doméstico inadequado, ela pode ter uma chance real. Benjamin desligou o telefone com mãos trêmulas. Do outro lado do corredor, podia ouvir Rose cantarolando suavemente para Oliver antes de colocá-lo na cama. O som era reconfortante, paternal, cheio do tipo de amor que Sarah nunca havia demonstrado pelo filho. Uma hora depois, Benjamin estava na sala de estar luxuosa de Victoria, face a face com a mulher que havia partido quando Oliver mais precisava dela. Sarah Cross estava exatamente como ele se lembrava. Loira, elegante, fria. Seus olhos azuis o estudaram com a mesma expressão calculista que ele havia aprendido a temer durante o casamento. Benjamin, ela disse sem se levantar do sofá de veludo, você está com uma aparência terrível. O que você quer, Sarah? Quero proteger meu filho de uma situação perigosa, ela respondeu, cruzando as pernas. Elegantemente. Dr. Webb me mostrou relatórios preocupantes sobre o ambiente em que Oliver está vivendo. Benjamin olhou para Dr. Webb, que estava sentado em uma poltrona, organizando papéis com ar de autoridade. Que relatórios? Dr. Webb limpou a garganta. Benjamin, documentei múltiplos incidentes de exposição inadequada a estímulos, quebra de rotina terapêutica e, mais preocupante ainda, desenvolvimento de dependência emocional não saudável com pessoal doméstico não qualificado. Pessoal doméstico não qualificado? Benjamin repetiu, sua raiva crescendo. Dr. Webb, você sequer la conhece Rose. Conheço o suficiente, Dr. Webb replicou. Uma empregada doméstica sem credenciais médicas não deveria ter acesso irrestrito a uma criança vulnerável. Sarah se inclinou para a frente. Benjamin, sempre soube que você não conseguiria lidar com as necessidades especiais de Oliver sozinho. Por isso estou aqui. Você está aqui? Benjamin riu amargamente. Sarah, você nos abandonou. Disse que não queria um filho defeituoso, lembra? Eu estava passando por um momento difícil. Sarah defendeu-se. Mas agora estou pronta para assumir minhas responsabilidades. Suas responsabilidades. Benjamin se levantou, incapaz de controlar sua indignação. Onde você estava quando Oliver teve sua primeira crise? Quando ele disse sua primeira palavra? Quando aprendeu a caminhar? Estava me preparando para ser a mãe que ele precisa. Sarah respondeu friamente, e parte dessa preparação foi entender que Oliver precisa de cuidados profissionais constantes, não de entretenimento amador de empregadas. Victoria se manifestou. Benjamin, seja razoável. Sarah fez terapia, estudou sobre autismo, está genuinamente comprometida em fazer o que é melhor para Oliver. Benjamin olhou ao redor da sala. Para Victoria com sua expressão de superioridade moral, para Dr. Webb com seus relatórios tendenciosos, para Sarah com sua frieza calculada. Todos falavam sobre o que era melhor para Oliver, mas nenhum deles realmente conhecia seu filho. Vocês querem saber o que é melhor para Oliver? Benjamin disse, sua voz ganhando força. Rose é melhor para Oliver. Em 3 anos, ela conseguiu se conectar com ele de formas que vocês nem imaginam. Benjamin, Dr. Webb interveio. Você está emocionalmente comprometido. Não pode ver objetivamente. Objetivamente? Benjamin o interrompeu. Dr. Webb, quando foi a última vez que você viu Oliver sorrir? Quando foi a última vez que ele demonstrou alegria genuína em sua presença? Alegria momentânea não é indicativo de desenvolvimento saudável. Dr. Webb replicou clinicamente. E isolamento constante é? Benjamin retrucou. Vocês querem transformar meu filho em um experimento científico, mas ele é uma criança. Uma criança que merece ser feliz. Sarah se levantou, sua máscara de preocupação maternal escorregando ligeiramente. Benjamin, você está sendo irresponsável. Oliver precisa de estrutura, não de fantasia sobre normalidade. Fantasia sobre normalidade? Benjamin repetiu incrédulo. Sarah, você está falando sobre nosso filho como se ele fosse um problema a ser gerenciado.
Ele é um problema a ser gerenciado, Sarah disse, sua frieza natural finalmente emergindo. E se você não consegue aceitar isso, então talvez não devesse ter sua custódia. O silêncio, que se seguiu, foi carregado de ameaças não ditas. Benjamin olhou para cada um deles e tomou sua decisão final. Não, ele disse simplesmente. Não, Victoria repetiu. Não vou demitir Rose. Não vou isolar Oliver. E certamente não vou entregar meu filho para pessoas que o veem como um fardo. Benjamin caminhou em direção à porta. Sarah, você perdeu o direito de opinar sobre Oliver no momento em que nos abandonou. Dr. Webb, seus serviços não são mais necessários. Benjamin, você está cometendo um erro grave, Dr. Webb alertou. Estarei obrigado a reportar esta situação às autoridades competentes. Benjamin parou na porta e se virou. Faça isso, mas saiba que pela primeira vez em anos, vou lutar pelo que realmente importa, a felicidade do meu filho. A batalha havia começado oficialmente, e Benjamin Cross estava pronto para enfrentar qualquer consequência para proteger a família que Oliver havia finalmente encontrado. 6 meses depois, a mansão Cross havia se transformado completamente. O que antes era um ambiente silencioso e controlado, agora vibrava com sons de alegria e descoberta. Rose havia criado uma rotina única para Oliver, combinando música, movimento e aprendizado de uma forma que nenhum terapeuta tradicional havia conseguido. A ameaça legal de Sarah nunca se concretizou. Quando as autoridades investigaram a situação, encontraram uma criança florescendo sob cuidados amorosos e especializados. Oliver não apenas estava mais feliz, estava se desenvolvendo de formas que surpreendiam até mesmo Margaret, que agora trabalhava em conjunto com Rose para criar um programa terapêutico revolucionário. O menino, que antes mal fazia contato visual, agora corria para abraçar Rose todas as manhãs. Suas palavras ainda eram poucas, mas suas expressões de alegria eram constantes. Ele havia aprendido a tocar instrumentos simples, a dançar com coordenação crescente e, mais importante, a confiar que o mundo ao seu redor era um lugar seguro e amoroso. Benjamin observava da janela de seu escritório enquanto Rose e Oliver brincavam. No jardim, ela havia ensinado Oliver a plantar flores, e agora os dois cuidavam juntos de um pequeno canteiro que o menino havia batizado de Jardim da Música, porque Rose sempre cantarolava enquanto regavam as plantas. "Papai!" Oliver gritou, acenando da janela. Era uma das palavras que ele havia aprendido a usar mais frequentemente, especialmente quando queria que Benjamin se juntasse às suas atividades com Rose. Benjamin sorriu e acenou de volta. A relação com seu filho havia se transformado completamente. Sem a pressão de tentar consertar Oliver, ele havia aprendido a simplesmente amá-lo como ele era, e no processo descobriu que Oliver tinha muito amor para dar em troca. Rose se aproximou da janela, segurando a mão de Oliver. "Senhor Cross, Oliver quer mostrar para o senhor a nova música que aprendemos." Benjamin desceu ao jardim, onde Oliver, com orgulho radiante, tocou uma melodia simples em seu pequeno teclado, enquanto balançava suavemente. Rose o acompanhou cantando, e Benjamin se viu batendo palmas no ritmo, completamente encantado com a performance de seu filho. "Muito bem, Oliver!" Benjamin aplaudiu. "Você é um artista incrível!" Oliver sorriu largamente e correu para abraçar o pai. Naquele momento, Benjamin entendeu que a verdadeira riqueza não estava em seus bilhões de dólares, mas naquele abraço, naquele sorriso, naquela conexão genuína com seu filho. Rose observava a cena com lágrimas nos olhos, lembrando-se de seu irmão Marcus e de como ele teria amado ver Oliver. Florescendo assim, ela havia encontrado não apenas um trabalho, mas uma família que a valorizava e um propósito que dava sentido à sua vida. Sarah nunca mais apareceu. Dr. Webb foi silenciosamente removido de qualquer posição de influência sobre Oliver.
E Victoria aprendeu a respeitar a nova dinâmica familiar, especialmente depois de testemunhar pessoalmente a transformação extraordinária de Oliver. A música havia salvado mais do que uma criança, havia curado uma família inteira, ensinando que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, raciais ou econômicas. Às vezes, as conexões mais poderosas surgem nos momentos mais inesperados, e a pessoa que pode mudar nossa vida para sempre pode estar bem na nossa frente, esperando apenas uma oportunidade para mostrar sua magia. No jardim da música de Oliver, 3 corações finalmente encontraram seu ritmo perfeito, dançando juntos em harmonia para sempre. Se essa história tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que precisa acreditar no poder transformador do amor e da compaixão. Inscreva-se no canal para mais histórias que vão emocionar e inspirar você todos os dias. Nos comentários, conte qual foi o momento que mais te emocionou nessa jornada de Oliver, Rose e Benjamin.